Viva! Então hoje vou falar-vos um pouco sobre a dor da carência afetiva, que é uma dor muito grande, muito profunda e que afeta toda a vida das pessoas. Eu associo muito esta dor, que eu designo assim, esta terminologia é minha e toda esta ligação que eu faço entre as coisas é da minha responsabilidade, com base nas coisas que estudei e que pensei, não é de nenhum autor em particular. Eu associo muito esta dor, que eu acho que é uma dor, que eu sinto como uma dor. É de facto uma dor que está muito associada àquilo que na literatura, em psicologia, na literatura psicológica, em alguns autores, aparece denominada como a ferida da oralidade. A ferida da oralidade, as pessoas orais, o caráter oral. Então eu vejo tudo isto como uma origem muito antiga na vida das pessoas, muito precoce, em que as crianças, não é? As crianças tinham sido alvo de amor, tinham sentido no início ser alvo de amor, podem ter tido mães extremamente afetivas, podem ter estado em barrigas cheias de amor, podem ter sido geradas com muito amor, mas há uma determinada altura nas suas vidas, quando ainda são muito pequenas, e estamos a falar dos primeiros anos de vida, não é? Em que, de alguma forma, por alguma razão, elas sentiram que deixaram de ser alvo desse amor. E aqui é importante percebermos que o que as pessoas sentem não tem uma correspondência linear e direta com aquilo que aconteceu. As pessoas sentem as coisas de uma determinada maneira porque as nossas mentes são subjetivas e nós somos seres subjetivos. Nós somos seres que percepcionamos as coisas e entendemos de uma forma muito particular. Mas muitas vezes, em termos concretos, as mães, por exemplo, deixaram por alguma razão de estar tão presentes. As mães podem ter adoecido, pode ter nascido um irmão quando estas crianças eram muito pequenas e as mães tiveram que dividir as suas atenções com a criança e com os seus irmãos, daí também haver tanta competição entre irmãos que têm idades muito próximas. E o facto é que houve uma percepção pela criança de que não havia amor suficiente, de que não estava a ser alvo de amor suficiente. Mas a questão aqui, e o que também distingue estas crianças, pessoas adultas, depois se vêm a tornar da ferida que falámos já antes e do caráter mais esquizoide, é que enquanto que as pessoas com uma ferida esquizoide nunca de facto sentiram amor no início das suas vidas, estas crianças mais orais, com este traço mais oral, que vem a tornar-se, então, na minha perspectiva, adultos muito carentes, estas crianças souberam o que era o amor, receberam de facto nutrição, receberam amor, tiveram em relação e depois então deixaram de estar. E então são de facto os seres que precisam continuamente de demonstração de afeto. Eles próprios são muito afetivos, geralmente, os orais, as pessoas com traços orais são pessoas amorosas, que querem sempre agradar aos outros, muito simpáticas, muito queridas, muito ternas, com muito contacto físico, com muita valorização do contacto físico, mas que no fundo também querem receber, não é? Elas dão, são capazes de dar, querem que gostem delas e muitas vezes fazem tudo, coisas que não deveriam fazer e vão para além dos seus limites
para agradar ao outro, mas querem também em troca, querem receber nutrição. Nutrição, muitas vezes falamos mesmo em termos físicos, portanto, pessoas que valorizam muito a comida, os prazeres sensoriais, não é? Os prazeres da mesa, da boa mesa. Estes traços mais orais também estão ligados normalmente a uma grande sensualidade, portanto, são pessoas normalmente muito sensuais, que valorizam muito os prazeres sensuais, os prazeres da carne, os prazeres do toque. Mas a questão do oral, não é, que tem todas estas características que não são assim tão negativas, bem pelo contrário, a questão do oral é a necessidade contínua de ser valorizado, de ser, não é bem valorizado, é amado, no fundo, de ser amado, mais do que valorizado, é ser amado. Portanto, é preciso continuamente saber-se que se é amado, que alguém nos ama, que alguém gosta de nós. A grande questão é que nunca é suficiente. Por mais que nos amem, nunca é suficiente. Nós merecemos sempre mais. E alguém não nos está a dar o suficiente. E esse alguém é toda a gente. Normalmente são os pais que não nos deram o suficiente. É a nossa relação amorosa, são os nossos filhos, são os nossos amigos. Ninguém nos dá, para um oral ninguém dá o suficiente. Porque o oral precisa do mundo. O oral precisa de tudo. Então o oral precisa de aconchego, precisa de proteção, precisa de comida. Há de facto esta associação com a comida, nem sempre acontece, mas é muito frequente, porque há esta fixação exatamente na boca, não é? No prazer também da boca, de que o Freud falava da fase oral, não é? A fase oral e o grande prazer associado à boca, à oralidade. Então são pessoas que normalmente são grandes comunicadores, gostam de falar, muitas vezes mais do que ouvir, e estão bem desde que se lhes dê tudo, não é? Portanto, um oral é muitas vezes alguém que na conversa ocupa o espaço todo, não deixa ninguém falar, quer muita atenção, quer muito mimo, quer muito amor, não dá espaço a mais ninguém, porque ele morre se não tiver amor. Isto leva a uma grande insatisfação na vida destas pessoas. Há uma insatisfação permanente. Nada é suficiente, ninguém é suficiente. Penso que a relação de um oral com outro oral é uma boa relação, porque eles podem, no fundo, fazer uma troca e um dá ao outro, um dá umas coisas, o outro dá outras e os dois como que se alimentam mutuamente. É muito difícil, por exemplo, um oral viver com... Eu estou de alguma forma a simplificar, não é? Porque não acho que haja um oral, acho que há traços orais, mas as pessoas são uma constelação de coisas. Mas uma pessoa tendencialmente oral viver com uma pessoa, por exemplo, tendencialmente esquizoide, que nunca está neste plano, que está sempre no mental, que não está aqui, que não nem sequer tem consciência de precisar do que é que seja em termos de afetos, é uma relação muito difícil, não é? Ou para não dizer impossível, acaba por acabar, porque o oral não recebe aquilo que quer e o tendencialmente esquizoide também nem sequer percebe o que é que se passa com o oral. E que porque é que te protesta tanto e porque é que quer tantas coisas, não é? Como é que se cura esta tendência, esta necessidade que pode chegar a graus muito, muito difíceis, não é? Muito elevados e causar um grande sofrimento? Eu acho que se cura fazendo exercícios, práticas, no fundo, de valorização daquilo que já se tem, de valorização das pessoas que estão na nossa vida, de compreensão de que as pessoas que estão na nossa vida provavelmente dão aquilo que podem dar, ou nos dão aquilo que podem dar e não podem dar mais, porque elas próprias podem não ter essa possibilidade, não é? Não ter essa possibilidade de nos dar mais, a nível emocional, nomeadamente.
E então há que fazer todo este exercício de reflexão, de contentamento com aquilo que já temos, com aquilo que nos é dado e que pode ser muito, não é? E penso que é muito importante nós compreendermos que quem tem que nos nutrir neste momento, no momento em que somos adultos, em que já não existe uma mãe que nos vai dar maminha ou biberon, não é? Que temos que ser nós também as nossas mães, porque nós temos que despertar em nós, cada um de nós, a sua mãe interna, e temos que nos nutrir, temos que proteger a nossa criança interna, aqui muita questão da criança interna, que habita em cada um de nós, independentemente da nossa idade. Temos que nutrir a nossa criança interna, abraçando-nos, cuidando em processos psicoterapêuticos da nossa criança interna, cuidando desse ser que, algures no tempo, sentiu tanta falta de alguma coisa, tanta falta da mãe, tanta falta de colo, tanta falta de pai, tanta falta de amor. E vermos isso e percebermos de onde é que vêm, por exemplo, os nossos problemas de peso, porque é que nós comemos tanto, porque é que o nosso corpo fica tão grande. É muitas vezes por isso. Nós precisamos, sentimos insegurança, sentimos falta de um conjunto de coisas e vamos dar comida em excesso ao nosso corpo para ficarmos nutridos, para não sentirmos o vazio emocional. Porque é que nós estamos sempre numa posição de exigência nas nossas relações, de exigência com os outros? Os amigos são todos maus, ninguém responde às nossas necessidades. Temos que perceber realmente quais são os padrões menos adequados em nós e resolvermos a pouco e pouco, na medida do possível, as nossas questões. Em termos práticos, podemos fazer também muitas outras coisas, não é? Um animal de estimação pode ser maravilhoso, porque os animais de estimação dão-nos muito amor, sejam eles cães, sejam gatos. As pessoas dizem que são só os cães, não concordo. Os gatos podem nos dar muito amor também, ou outro animal, não é? Acho que os animais têm esse poder enorme de nos dar muito amor. E podemos, de facto, valorizar os amigos que temos, as pessoas que temos na nossa família e que, se calhar, não nos dão o amor e a nutrição da forma que nós gostaríamos, mas dão-nos aquilo que é possível. Também é muito importante para o oral dar nutrição aos outros, ser um cuidador. Por isso é que há tantos terapeutas que são orais, não é? Os terapeutas são orais, porque os terapeutas querem dar amor aos outros, querem proteger, são realmente, em geral, pessoas muito generosas, mas também recebem. O facto de darem, também estão a receber. Portanto, também se estão a nutrir, porque estão a ser boas pessoas, porque estão a ajudar, porque estão a estabelecer conexão. Portanto, temos que ter consciência sobre estas coisas. Quando nós levamos a consciência, quando nós temos consciência destas questões, nós levamos uma luz e um foco, porque a consciência é um foco realmente que ilumina a estas questões e elas ficam mais claras para nós e assim conseguimos, de facto, resolvê-las a seu tempo, porque temos que ter paciência. Estas questões não são fáceis e demoram o seu tempo. Portanto, temos que respeitar aqui a nossa necessidade de evoluir com o tempo. Fiquem bem.